Olá, meus amigos e minhas amigas da Rádio Mais FM Educativa, 106,1, também na TV Mais. Estamos com o programa Mais Saúde, deste sábado no ar. Esse programa que está há mais de 10 anos, sempre levando a comunidade de Iguatu e da região Centro-Sul assuntos importantes relacionados à saúde. Então, a todos, nosso muito obrigado. Você que nos ouve pelo rádio, a você que nos assiste nas redes sociais, nos canais Facebook e também no nosso canal no YouTube. Nosso muito obrigado. Então, o Mais Saúde está no ar a partir de agora. E esse programa de hoje vai trazer um assunto importantíssimo, que é a bronquiolite viral aguda. E para a gente entender mais o que é essa bronquiolite viral aguda, nós vamos conversar com os alunos da Liga Acadêmica de Fisioterapia Respiratória da Univers. E primeiro a gente vai conversar agora já com a professora que é orientadora da Liga, a fisioterapeuta Riana Carla, perguntando para ela, na verdade, que disse que ela nos explicasse o que é essa Liga, né? E como é que ela funciona, Riana. Seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde. Como já falado, eu sou professora orientadora da Liga Acadêmica, né? E para quem não sabe, a Liga Acadêmica, elas surgiram há mais ou menos 20 anos, né? Dessa formações de liga, né? E não seria diferente, nós na Univers temos uma liga formada, a nossa específica em cardiorrespiratória e terapia intensiva, né? Essas ligas, elas não têm uma associação sem fins lucrativos, né, que buscam complementar um conteúdo teórico básico, teórico prático, né? Então, os alunos em sala de aula têm a parte teórica, e aí, se eles quiserem se aperfeiçoar, se aprimorar na parte prática, eles participam de um processo seletivo, onde, a partir daí, selecionados, eles começam uma nova vivência, né, na parte prática, que é basicamente isso na Liga Acadêmica. Então, nossa Liga, ela é especificamente da parte de fisioterapia respiratória, né? Então, é uma liga de cardiorrespiratória, como podemos falar, e uma liga também de terapia intensiva, que entra um pouco da parte de UTI. Essa liga hoje ela é composta por quantos alunos? E por quanto tempo esses alunos, eles, digamos assim, permanecem nessa liga? Enquanto o curso existe, eles permanecem durante todo esse tempo? Pronto, hoje nossa liga, né, a LAFICART, ela é composta por 23 participantes. Eu posso falar que é uma das ligas mais procuradas, né, da faculdade, do curso de fisioterapia. E aí, então, eles fazem esse processo seletivo. O processo seletivo disponibiliza as vagas, né, e aí eles podem estar do início ao fim na liga, como eles podem também atingir uma carga horária, uma certa carga horária, e fazer o desligamento da liga, para poder entrar novos participantes, né? Então, hoje nós temos 23 participantes da Liga Acadêmica. Graças a Deus, eles estão todos ativos na Liga, né? Mas essa Liga, ela sempre, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre a bronquiolite viral aguda. Esses assuntos, eles vão mudando a cada semestre, ou como é que eles são desenvolvidos? Durante todo o curso, eles vão trabalhar esse tema ou tem outros temas? Não. Nós trabalhamos com inúmeras e diversas patologias da parte respiratória, né? A bronquiolite é porque realmente está em alta, né, nessas crianças principalmente, mas nós temos diversas patologias, como pacientes com asma, pacientes com pneumonia, né, pacientes com DPOC, que são os pacientes fumantes, né? E eles também hoje estão de forma direta fazendo visitas na UTI. Então, na UTI já é outro quadro, tipo de pacientes. Então, hoje eles conseguem ter a vivência dessas doenças na clínica escola e também dentro da UTI. Muito bem, Riana, você já explicou, né, o que é a Liga. Nós agora vamos conversar um pouco com os alunos, né, que fazem parte desta Liga. E no programa de hoje a gente tem a Kaeline, o Gabriel e a Valesca. Queremos agradecer a presença de vocês aqui na Mais FM e também na TV Mais. E a gente está até se informando um pouco mais, né, sobre essa bronquiolite viral aguda. Nós estamos terminando o período agora do inverno, basicamente, né? E a gente sabe que parece que é nesse período que ela mais se acentua. A gente tem, nesse momento, muitas crianças
com esse problema, as unidades de pronto atendimento chegam a estar lotadas, né, nesse período, com essas crianças, com essa situação. Eu gostaria de perguntar a vocês, vocês vão ficar muito à vontade, vocês estão em número de 3, mas podem ficar à vontade. Eu gostaria de perguntar a vocês, na verdade, o que é essa bronquiolite viral aguda? Sejam bem-vindos. Boa tarde, eu me chamo Gabriel e faço parte da Liga. Então, a bronquiolite viral aguda, ela é um quadro de inflamação por causa de um agente infeccioso. Esse vírus, existe vários vírus, mas a principal incidência é do vírus sincicial respiratório. Ele é responsável pela maioria dos casos de bronquiolite viral aguda. Como é que as pessoas, a população, é contaminada com esse vírus? Através de secreção, catarro, que é pelo nariz ou pela boca. O contato com essa secreção, ele faz com que apresente sintomas posteriormente, que inicia de nariz e boca e depois passa para o pulmão, atinge principalmente o bronquíolo, que é por isso que é o nome da doença, bronquiolite viral aguda. E os principais atingidos com essa BVA são a população pediátrica, as crianças. Já a partir de quantos anos é que a gente vê com mais presença, quando você diz com as crianças, mas crianças de que idade, na verdade? Então, a gente vê uma maior incidência de casos de bronquiolite viral aguda em crianças abaixo de 1 ano. Aqui na clínica escola ainda existe muito caso de bronquiolite, não só aqui na clínica, mas também no hospital. E a gente vê que há uma maior incidência de de crianças que têm entre 3 a 7 meses. E por mais que tenha muita gente contaminada com esse vírus, existe também um baixo índice de mortalidade em relação a ser contaminado com esse vírus. E a gente também entende que, pelos sintomas, que é um sintoma de desconforto respiratório, eles não conseguem respirar direito, a gente tem uma hospitalização dessas crianças por um tempo prolongado. Agora me diga uma coisa, os sintomas parecem ser muito parecidos, né, com uma gripe, com um resfriado. Como é que a bronquiolite viral aguda, ela se diferencia de um resfriado comum? Eu me chamo Kaelin, né? Faço parte também da Liga Lafficart. E os sintomas, eles são muito parecidos com um resfriado comum, né? Porque nos primeiros dias ali, a criança ela vai apresentar somente uma coriza, né? Ou seja, uma secreção no nariz, uma secreção nasal, tosse. Só que a partir dali do 3º dia já vai apresentar a febre. E aí vai ter um pico, né, um nível maior desses sintomas com a apresentação de desconforto respiratório. Né? Ou seja, a criança ela vai apresentar um cansaço. E a mamãe também vai perceber na criança, no peito, um chiado, né, ali no final da respiração. Essa criança, ela, em casos mais graves, ela vai apresentar o batimento da asa do nariz, né, que é o fechamento da abertura do nosso nariz bem intenso, de maneira intensa, e isso, né, já é casos, né, de já procurar um ambiente hospitalar. Você diz assim, é como se o nariz da criança ficasse muito entupido, que é o que a gente chama, dificulta a respiração? Exatamente. Vai ficar tão obstruída, ou seja, tão impedida a passagem de ar das vias aéreas da criança, que ela vai ter que gerar um esforço respiratório maior. Então, ela vai ter que bater a asa do nariz, ou seja, vai abrir mais o nariz, né, para respirar. Agora, vocês disseram que são crianças, né? Existe um grupo, por exemplo, de crianças mais afetados, ou qualquer criança nessa faixa etária que vocês citaram aí, estão propensas a adquirir a bronquiolite viral aguda? Bom, considerando que a anatomia e a fisiologia dessas crianças ainda estão, né, em desenvolvimento, a gente percebe que essas crianças elas estão mais suscetíveis a receber, né, a ter um processo infeccioso. Então, a gente percebe que o grupo, né, de maior risco
considerado, né, como um fator de risco são os prematuros, né, ou seja, falando em termo popular, são as crianças que nasceram antes do tempo. A gente sabe, né, entende que essas crianças, elas têm uma vulnerabilidade maior do que as outras. A gente também tem como principal, né, fator de risco crianças menores de 2 anos, principalmente ali nos primeiros 6 meses. A gente também entende que a falta da amamentação, ela também é um fator de risco, porque a gente sabe que a amamentação, ela reduz, né, o risco dessas crianças terem infecção viral. E aí a gente tem também, como fator de risco, o contato com crianças mais velhas. Às vezes, né, tem um bebê que tem um irmão, um primo mais velho, e esse primo já tem contato com outras crianças, e por entender que essa doença ela é viral e altamente transmissível, né, a gente percebe que é também um fator de risco o contato com crianças mais velhas. Vocês disseram que essa idade, né, até 2 anos de idade, ela está mais propícia para isso. A gente sabe, por exemplo, que algumas crianças, elas conseguem desenvolver a bronquiolite e outras não. Por que que algumas desenvolvem? É preciso que a mãe, que o pai, por exemplo, possa ter um cuidado maior e observar que aquele que parece um resfriado está passando do tempo, está passando do limite, está com tempo demais. É importante que os pais estejam alerta em relação a esses sintomas, né? É tudo resfriado. Não, a gente tem que investigar direito de onde é que vem esses sintomas, onde foi que ela adquiriu esses sintomas, entendeu? É importante falar também que o principal grupo afetado são os meninos. Os meninos pequenininhos, eles são mais afetados. E é importante que os pais estejam sempre atentos a essas corizas em excesso, a esse cansaço no peito da criança e procurar ajuda o quanto antes. Além desses fatores que vocês citaram aí, né? Questão da coriza, às vezes o peito cheio, todas elas apresentam febre, porque assim, a gente sabe também que nós estamos vivendo um momento onde as emergências dos hospitais, as unidades de pronto atendimento têm recebido muita criança com bronquite, até mesmo com pneumonia, né? Qual é o momento certo de levar essa criança antes que ela desenvolva algo mais sério? Em relação a esse momento certo, quando você vê que os sintomas eles começam a persistir, a se agravar, quando você vê a criança com desconforto assim, para dormir, para fazer as coisas da vida diária, das coisas diárias que ela faz, já começa a procurar o pediatra ali, começar a ter uma assistência maior, um suporte, porque, principalmente em infecções virais, a gente vê um quesito de febre, porque está dentro do nosso corpo, e essa é uma resposta contra a doença, entendeu? Muita gente deixa, às vezes, para procurar, por exemplo, hoje, um fisioterapeuta, só depois que o médico indica, está na hora de você levar seu filho, sua filhinha, para um fisioterapeuta. É necessário que essas crianças que vêm passando por isso sejam levadas a um fisioterapeuta, mesmo antes de um médico fazer essa indicação? Não, na verdade, assim, a criança, ela já deveria ter esse contato com o fisioterapeuta, não necessariamente precisaria passar no médico, porque em todas as fases da vida a gente sabe que criança adoece, criança vai gripar e vai aparecer muito catarro, então não necessariamente precisaria estar no médico, porque a fisioterapia respiratória, a função dela é essa prevenção, esse cuidado antes e depois de alguma patologia respiratória. Então, os pais que crianças já estão apresentando um sintoma mais grave, ou até mesmo na gripe, a criança está com muito catarro, não está conseguindo dormir porque tem aquela falta de ar. Então, nesse quesito, os pais já podem levar diretamente o bebê para a fisioterapia respiratória. Não necessariamente deixar ser encaminhado ou até a criança sentir ter um sintoma mais grave. Estamos aqui no programa de hoje conversando
com os alunos da Liga Acadêmica de Fisioterapia Respiratória da Univers, e o assunto é bronquiolite viral aguda, que tem se manifestado muito nesse período do inverno. E quem está conversando conosco são os alunos a Kaeline, o Gabriel e a Valesca. Eu gostaria de perguntar para vocês qual é o momento que o fisioterapeuta entra, na verdade, no tratamento dessa doença, né? Depois que essa criança está com essa situação, precisa passar primeiro no médico, não precisa, ele pode ir diretamente no fisioterapeuta. Gostaria que vocês pudessem explicar isso para a gente. Bom, a BVA, ela tem várias fases, a leve, a moderada e a grave. No começo, nos sintomas mais leves, os pais eles podem levar o bebê diretamente para o fisioterapeuta, que a respiratória em si ela vai ser trabalhada com a desobstrução, que é quando vai tirar aquela secreção que está tanto na via aérea superior, como no nariz e boca, e também no pulmão. Ela também trabalha até a parte moderada, que ainda não tem os sintomas tão graves, ainda pode ser tratada, como aqui na clínica escola, a gente ainda pode ser tratado por bebê ou até a criança que esteja com esses sintomas, esse desconforto, essa falta de ar. A gente pode oferecer um alívio, tirando essa secreção, e também, se for o caso, da oxigenoterapia, que é a oferta de oxigênio. Já quando é um caso bem mais grave, que o bebê precisa ser internado, lá também vai ter esse acompanhamento no hospital, vai ter acompanhamento com o fisioterapeuta, que já é ofertado uma VNI, que a gente chama de ventilação não invasiva, que é uma oferta bem maior de oxigênio, porque o bebê vai apresentar aquele desconforto respiratório, aquela falta de ar intensa. Então, já é ofertado essa VNI, ou em casos assim, bem mais graves, em que o bebê ele não consiga respirar de verdade, é colocado na ventilação mecânica, que eu acho que aqui na região não chegou a esse ponto do bebê ser levado para a UTI e para a ventilação mecânica diretamente. É mais um leve ao moderado. Então, ou seja, o papel do fisioterapeuta aí nesse momento em que é diagnosticado que essa criança está, por exemplo, com sintomas como se fosse uma gripe, além do tempo, ele começa a ficar em situação um pouco mais delicada, o pulmãozinho cheio, aquela, como você disse aí, a questão do próprio catarro, né, vai se apresentando, e o fisioterapeuta aí já pode ser chamado para fazer essa avaliação. Seria mais ou menos isso? Sim. Quando o bebê já começa a apresentar esses sintomas, ele já pode ser encaminhado para fisioterapia respiratória. Aqui na região do ICO, a gente tem a clínica escola, mas também a gente não pode deixar de falar dos fisioterapeutas que fazem atendimento a domicílio, porque a fisioterapia ela não trabalha só com aparelhos, tem manobras manuais que podem ajudar nessa mobilização desse catarro, ajudar a tirar o catarro. A experiência que vocês têm vivido, né? A gente sabe que a Univers tem como nós dissemos, uma clínica escola, uma das melhores, né, do estado do Ceará hoje. Vocês têm visto a presença, têm recebido muita presença de crianças nessa situação? Sim, a gente tem recebido muita criança hipersecretiva, né, com muito catarro. E também criança no pós, né, que ela já teve a bronquiolite viral aguda, né, e agora ela teve a hospitalização. Após a hospitalização, ela vem para a clínica escola, né, para terminar, né, finalizar esse tratamento, né, retirando aquilo que sobrou, né, ou seja, o catarro que ainda persiste, porque existem crianças que elas são afetadas com a BVA, né, e elas são hospitalizadas e elas saem, né, dessa situação e ainda continuam com o catarro. E algumas crianças não conseguem colocar para fora, né, esse catarro. E a gente, né, aqui na clínica escola atua, né, nessa mobilização, ou seja, a gente afrouxa o catarro para ele sair, né, induzindo a tosse,
né, para essa criança tossir, né, esse catarro, muitas vezes a gente acha que a tosse, ela é ruim, né, mas a tosse, a criança tossir é um reflexo bom, que protege o nosso pulmão. Quando a gente tosse, sai o catarro, ou cospe para fora, ou engole, né, no caso dessas crianças que ainda não entendem que quando vê o catarro cospe, elas engolem o catarro, e aí sai nas fezes. Existe, assim, um ditado que diz assim, uma gripe mal curada, né? Muita gente usa o termo gripe mal curada, né? Aquela que você acha que curou, mas daqui a pouquinho ela volta, e a gente tem visto isso hoje, pessoas, até adultos mesmo, com 30 dias que estão gripados. Eu tenho companheiros de trabalho que estão vivendo essa situação, né? E preocupados com isso. Você falou na questão das crianças, né? No pós, né? O acompanhamento. Então, assim, o papel do fisioterapeuta respiratório aí, ele tanto pode acompanhar antes, que se torna um pouco mais grave. No caso, se essa criança tiver que ser internada, ela pode continuar acompanhando, e a partir do momento que ela melhore, ela tem que fazer esse acompanhamento do pós. Até que ponto isso é importante acompanhar, até saber que a criança realmente está curada? É importante entender, e esse espaço para a gente falar sobre isso, ele é fundamental. Porque entender que o início dos sintomas ele tem que ser tratado o quanto antes, e mesmo depois que sair do hospital, tem alta, a gente também atua, facilita para que outras doenças elas não apareçam. Por exemplo, uma reincidência de resfriado, BVA, eles podem gerar outros quadros de outras patologias, outras doenças respiratórias. Uma das mais comuns é a pneumonia, que se dá por gripes mal curadas. Então, ver que procurar o fisioterapeuta respiratório, ele vai sair bem mais barato para você posteriormente, porque ele vai estar tratando uma coisa a longo prazo. Pessoal, a bronquiolite, né, é diferente da bronquite? Sim, a bronquiolite, ela afeta os bronquíolos. Ou seja, são caninhos que a gente tem no nosso pulmão, pequenos, menores. E a bronquite, ela afeta o brônquio, que é a nossa via maior, né, respiratória. Nas crianças, isso é mais difícil? É mais difícil tratar uma criança do que tratar uma pessoa já adulta? Assim, as nossas crianças, ela ainda não tem, né, a sua anatomia, a fisiologia totalmente desenvolvida como a do adulto, né? A do adulto já está bem mais preparado para receber, né, processos infecciosos, mas a criança, ela ainda não tem todas as terminações dos brônquios realmente formadas, e aí é mais complicado, né, resolver. Bom, e a gente vai voltar a conversa aqui com a fisioterapeuta Riana Carla, que é a professora, né, orientadora da Liga, e quando nós estamos conversando com acadêmicos, né, até o momento. A Riana tem a experiência de estar em campo, vivendo isso todos os dias, obviamente, né? Qual é você como fisioterapeuta, que trabalha diretamente na área, o que é que você tem visto muito acontecer com essas crianças? Principalmente o que eu posso estar focando agora é a dificuldade, né, dos pais procurarem o fisioterapeuta. Nós, como fisioterapeuta, nós somos profissionais de primeiro contato. Então, assim, eu gosto sempre de estar alertando, né, e passando para os alunos, para eles passarem mais adiante, que criança com tosse cheia, que a gente fala tosse produtiva, né, aquela tossezinha com catarro, criança com o nariz escorrendo, criança com desconforto respiratório, tá brincando e cansou rápido. Então, de primeiro contato, vocês podem, né, os pais podem estar procurando o terapeuta, né? Eu, na minha área de atuação, a grande dificuldade é essa, né? Dos pais não esperarem, né, a solicitação médica e ver a gente como primeiro contato. Na clínica escola, que é onde a Liga Acadêmica atende, que os alunos atendem, né, os pais já chegam com pedido, né? Então, eles também já passaram por uma triagem com os médicos, os pediatras, já utilizaram todos os tipos de medicação, infelizmente, nessas crianças, antibiótico,
acaba saindo mais caro, né, em relação a dinheiro, financeiramente mesmo, porque os médicos passam medicações, não faz efeito, e lá no final lembram que agora a gente vai entrar com a fisioterapia, né? Então, infelizmente, o padrão da clínica escola ainda de procura é através do pedido médico, né? Mas, assim, levando para a minha área profissional fora da clínica, né, já fica uma orientação. Papais, mamães, procurarem um fisioterapeuta de primeiro contato. Então, criança com tosse cheia, nariz escorrendo, dificuldade para respirar, né? Então, vocês podem estar procurando diretamente o fisioterapeuta e também não podemos negligenciar, ser negligentes em relação à gravidade da criança, né, gente? A criança grave, ela deve estar no hospital, tá? E no hospital, internada, né, além de fazer aquele uso de medicações, de antibiótico, que a gente sabe, a criança também recebe atendimento fisioterapêutico, tá? Então, a fisioterapia, ela entra do início, no meio, na alta e depois da alta, né? Então, nós temos também um papel fundamental nesse processo de internação, né? E o pós, né? Essa criança recebeu alta do hospital, né? A fisioterapia entra onde? Imediatamente, né? Para terminar de ajudar as medicações, para terminar, para aliviar, né? Retirar aquela secreção do peito da criança. Então, assim, a minha experiência é essa que eu posso estar passando para esses pais, é que procurem a fisioterapia, né? A fisioterapia hoje é um dos principais remédios que eu possa falar, tanto na parte financeira também para esses pais, tá? Você falou uma questão de remédios, e a gente sabe que, principalmente a gente que mora no interior, gosta muito de um remedinho caseiro, né? A criança também pode estar ali apresentando um nariz escorrendo, aí eu vou ali, vou tentar fazer um chazinho, um remedinho caseiro. Isso também pode, digamos assim, atrapalhar o que vai ser feito depois, pode trazer algum tipo de consequência para quando essa criança for passar ainda, demorar mais ainda ela ser atendida por um fisioterapeuta? Exatamente. Tem alguns pais que pensam, né, que ainda prolongam um tempo, porque tem aquele xarope, tem aquele lambedor, né, que a avó faz, que a mãe faz, e acaba dificultando mais o processo de dizer assim, tá na hora de ir para o hospital, né? Então, a criança, quando ela apresenta febre, ela já está no quadro infeccioso, né? Ela está ali lutando, então, febre é um alerta, né? Tosse cheia também é um alerta, desconforto respiratório também é um alerta para os pais. Então, tem gente que ainda tem essa crença, né, de se amarrar ali a essas medicações mais populares, né, o xarope e o lambedor, como a gente pode falar aqui mais para a região do interior, e acaba realmente negligenciando essa parte de levar a criança para ser atendida por profissionais. Bom, pessoal, a gente quer agradecer pela presença de vocês aqui, a Caeline, Gabriel, a Valesca, que são alunos, né, da Liga Acadêmica de Fisioterapia Respiratória da UniVS, falando sobre esse assunto da bronquiolite viral aguda. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. O prazer é nosso da Liga em estar trazendo informação para a população, né? Porque um momento muito importante, eu acho que essa educação feita, assim, nesse espaço que a gente tem para falar sobre essa doença, é muito importante. Compartilhar a informação também é muito importante. Muito obrigado, professora Riana Carla, que é a professora desses acadêmicos. Obrigado pela presença. Agradecer o convite, né? E aí também agradecer os ligantes, né, por terem aceito o convite de participar do Mais Saúde, né, na Mais FM. E foi com muito prazer que nós falamos de um tema que a gente convive tanto na nossa clínica escola, nos nossos atendimentos, né, a importância da fisioterapia respiratória nesse processo. Então, agradecer aos 3 ligantes e a LAFICART, né, que é a nossa liga acadêmica que está sempre se atualizando e participando sempre do que está acontecendo no dia a dia. Pois é, gente, esse foi o programa de hoje. Muito obrigado a você que ficou conosco. Sábado que vem a gente volta com mais um assunto importante aqui no Mais Saúde. Um abraço a todos e bom final de semana.